Uma vez, o imperador, já caminhando para a velhice, ele sentiu-se na necessidade de indicar e preparar aquele que seria o herdeiro do trono. Como ele não tinha filhos e nem parentes próximos, ele resolveu que ele escolheria o seu sucessor entre todas as crianças do reino. Então, ele convocou para um encontro no palácio essas crianças. Entre elas estava o neto de um mestre jardineiro. No dia marcado, o menino ele foi até o palácio, onde havia milhares de pequenos súditos. Ouviu então o imperador dizer em tom forte e sereno: Crianças, eu preciso escolher entre vocês quem será o meu sucessor. Mas para isso, eu vou dar uma missão para vocês. Aquele que cumprir essa missão será o futuro imperador. Prestem atenção. Cada um de vocês vai levar para casa uma semente que eu vou dar. Cultivem-na em um vaso e cuidem dela. O trono, portanto, será daquele que me trouxer daqui 1 ano a planta mais bonita. Como o neto do jardineiro ele aprendeu o gosto pelas plantas, com certeza ele faria um ótimo trabalho. Preparou a terra com carinho, colocou a semente, regou, ofereceu luz necessária, tudo como o avô havia lhe ensinado. Porém, o tempo passava e por mais que o menino se esforçasse, a semente não brotava. Ele fez tudo o que ele podia ao longo do ano, mas seus esforços não adiantaram. O ano passou rápido para o menino e o dia marcado pelo imperador chegou. Mas a sua semente não havia brotado. E ele estava envergonhado, que não sentia nem vontade de comparecer ao encontro. Como que ele poderia enfrentar as outras crianças ou até mesmo encarar o imperador? Ele ficou triste, preocupado e ele foi se aconselhar com o avô. E o avô então lhe disse: Meu querido neto, o que esse velho tem para te dizer é que seja honesto. Vá até o imperador e diga a verdade. Diga que a sua dedicação foi grande, mas a semente infelizmente não brotou. E não se envergonhe, apenas explique o que você fez. O menino, obediente ao avô, foi para o palácio cheio de coragem. Entretanto, ao chegar lá, ele ficou ainda mais envergonhado, pois ele era a única criança que não levava consigo uma belíssima planta. E o imperador chamava as crianças uma a uma e examinava os vasos, mas ele não sorria e nem esboçava assim um contentamento. O neto do jardineiro ficava cada vez mais temeroso, pois se o imperador não havia até agora provado aquelas plantas maravilhosas, o que queria dizer daquele vaso que não tinha nada? E o menino foi ficando para trás e quando ele se deu conta, era o último da fila. Mas a sua vez chegou e ele não tinha mais o que fazer. E você, meu jovem, o que tem para mim? O imperador disse. E o menino não pôde conter as lágrimas. E com a cabeça baixa, ele mostrou o vaso ao imperador e disse: Senhor, eu sou neto de um grande jardineiro e aprendi com ele a cuidar das plantas e respeitá-las. Mas por mais que eu tenha me esforçado, a minha semente não brotou. O meu avô ajudou também a pensar sobre o que eu lhe diria nesse momento. E eu optei por dizer a verdade, contar meu esforço. E após dizer essas palavras ao imperador, ele se levantou e, olhando para a multidão, ele disse: Eis aqui aquele que eu preparei para ser o meu governante. Eis aqui o meu sucessor. As crianças, e principalmente os pais que acompanhavam, ficaram se olhando indignado e antes que ousassem questionar sobre a escolha, o imperador foi logo dizendo: Permitam-me explicar. Eu havia queimado todas as sementes antes de entregá-las às crianças. Portanto, nenhuma delas germinaria. E entre todas as crianças que estão aqui, ele foi o único que plantou a semente da verdade. Essa história tem muito a nos ensinar. Muitas vezes, medimos o sucesso e também o caráter de alguém, ou até o nosso mesmo, pelos grandes feitos. Mas quantas sementes acabam não brotando até que outras floresçam? Quantas coisas não dão errado até que a gente aprende a fazer que algo dê certo? E o que eu quis trazer com essa história é que a verdade seja sempre a sua guia em todos os momentos da sua vida. Ouça esse conto e veja como ele foi transformador na vida de uma criança. Que a verdade seja sempre sua guia em todos os momentos da sua vida. Que você espalhe sementes da verdade por onde você for. E essa história, espero que você tenha gostado. Eu vejo Deus em você.